E a partir de agora, você conta comigo, eu conto com você e nós vamos contar com a UEL FM 107,9 aqui no Somando, o nosso clube de matemática direto aqui dos estúdios da UEL FM. Você já procure nas redes sociais a UEL FM, para você que não conhece, é @UEL FM. Tanto no Facebook, quanto também no Instagram, que é o mais acessado, o Instagram. Mas também você pode encontrar a Rádio UEL também aqui pela rádio, pelo 107,9 nas ondas da FM, ou então você também consegue através do site da rádio da UEL FM e também pelo aplicativo, o app da UEL FM, disponível em todos os telefones que tem por aí. Você colocou na busca lá o UEL FM e vai sair o aplicativo para você ter acesso a todo o banco de dados do Somando e toda a programação aqui da UEL FM, que é sem dúvida nenhuma a rádio mais cultural aqui de Londrina. A rádio mais educativa aqui de Londrina. E nós estamos aqui com um programa de matemática, mas também é ciência. Matemática é ciência. Claro, números, tudo se converge em números. Mas eu quero trazer hoje aqui a matéria sobre esse filme da Pixar, o Divertidamente, que fala sobre as emoções. É de criança? Pode ser que sim, mas a forma que eles fizeram, a forma que eles elaboraram o filme foi muita pesquisa, não foi simples uma animação como é feito, que você inventa uma história e assim ela se desenvolve dentro de uma criatividade do autor, não, do editor, não. A Pixar, diante do Divertidamente 1 e 2, fizeram pesquisas sobre as emoções humanas e elas se convergem nas pessoas, fazendo, por exemplo, neste filme 2, fazer as pessoas simplesmente entrarem em prantos, chorarem mesmo durante o final ali, um pouco antes, no meio, pro fim, algumas cenas que mexem muito com as emoções, porque realmente é um filme muito bem feito, apesar de ser animação. Algumas pessoas não gostam, mas é muito bem feito. Vale a pena você ir sozinho, sozinha, ou então com as pessoas que você gosta, que fica ainda mais legal assistir um filme, ir ao cinema, que cultura é educação, e educação é o que faz a nossa personalidade. Primeiro eu vou falar aqui, olha só. É claro que eu não vou dizer apenas as minhas convicções aqui do Ronan. Não. Eu já escrevi, inclusive, na Amazon. Se você entrar na Amazon, vai ver a minha série Pensando Sobre, onde eu fiz algumas reflexões sobre as emoções humanas. Eu falo sobre várias emoções, princípios, a felicidade, o amor e várias coisas. E durante o ano de 2021... eu até tentei refazê-la, mas não tive tempo. Logo eu refaço. Mas tá lá, 2021. São 30 livrinhos na Amazon. Mas o Divertidamente trouxe muito mais envergadura. Eu gostei demais. E a BBC fez uma excelente reportagem. A primeira delas que eu quero ler aqui com vocês e comentar um pouco é as 7 coisas que Divertidamente 2 revela sobre o cérebro e as emoções. Segundo especialistas. Por que eu gosto da BBC? Porque é um meio de comunicação aberto. Pela afinidade lá com eles, eu consigo ler e interpretar sem nenhum problema. A UFM também está disponível para fazer essa situação de fazer com que uma emissora fale com a outra, as matérias que sejam dentro da ciência, dentro da educação. E especialistas do mundo todo foram ouvidos pela BBC e falaram que sentem o que realmente significa as emoções humanas. E não, senão, somar. As emoções, elas se somam. E você vai ver como é bom. O autoconhecimento vai só trazer soma na sua vida. O autoconhecimento é a coisa que você precisa ter como uma das situações mais claras, mais honestas e justas e sérias para você entender as suas emoções. Você consegue entender a sua vida. Segundo os próprios estoicos, quando você controla as suas emoções, você controla a sua vida. É assim que funciona. Então vamos lá para a matéria aqui que hoje está bem legal, tá boa. 7 coisas que Divertidamente 2 revela sobre o cérebro e as emoções, segundo os especialistas ouvidos pela BBC. A reportagem final é de André Bernaf. É um parceiraço.
que eu conheço pessoalmente, inclusive, da BBC News Londres, que tá lá em Londres, mas ele é brasileiro, mas tá em Londres. Ele faz as reportagens por lá. A animação Divertidamente 2, a Disney Pixar, era um dos lançamentos mais aguardados do cinema em 2024. Não à toa. Superou o filme Duna 2 e se tornou a maior bilheteria do ano até o momento, com menos de 2 semanas em cartaz. Boa parte do enredo se passa na cabeça de Riley, uma menina que enfrenta todos os desafios da transição para a adolescência. O Divertidamente 1, de 2015, acompanha a personagem durante a infância. Olha aqui, então, o André já disse aqui, ó. O primeiro, Divertidamente, ela é criança, ela nasce e os sentimentos começam a nascer, as emoções, é muito legal também. E ela vai até a infância, cerca de 10 anos, por aí. 10, 12 anos, né? Mais ou menos essa idade, dos 0 aos 12, mais ou menos. Aí dos 12 pra frente, que é onde passa o Divertidamente 2, que aí surgem novas emoções. Vamos lá, ó. Mas as estrelas principais da história são as emoções. No primeiro filme conhecemos, ó, a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo. Na parte 2, a turma ganha os reforços, que é a ansiedade, a inveja, a vergonha e o tédio. Por quê? É na fase da puberdade. Então, nós, os seres humanos, de uma fase para outra da vida, criamos novas emoções diante da puberdade, diante das modificações hormonais. Então, na fase pré-adolescente ou adolescente, criamos a ansiedade, a inveja, a vergonha e o tédio. Algumas emoções, né? Que não são todas assim, dentro de uma diversidade, mas basicamente são essas. A partir da interpretação desses personagens, Riley reage, cria memórias e forma traços de personalidade. E é isso que as emoções nos fazem. Elas criam memórias nossa e formam traços da nossa personalidade. Algumas memórias se vão, mas algumas memórias ficam em nós e vai transformando em quem nós somos. E isso é soma, claro. Mas o que há de ciência por trás desta animação de fato? O roteiro contou com a consultoria de pesquisadores que usaram alguns conceitos de psicologia e psiquiatria para elaborar a trama. A BBC e também agora a UEL FM conversou com especialistas na área que assistiram às duas animações para entender que conceitos são esses. A BBC fez a pesquisa, nós estamos lendo e vamos fazer a interpretação aqui na UEL FM no Somando 107,9. Eu já agradeço a sua audiência. Obrigado. Cada vez crescendo mais o Somando. Aqui, são 7. O que é o primeiro? 7 coisas que divertidamente ele ensina para nosso cérebro sobre as emoções e saúde mental. A número 1. As emoções ficam complexas e diversas conforme crescemos. A psiquiatra Gibson Rocha, professora da Escola de Medicina da Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, destaca que os roteiros de Divertidamente têm como uma de suas bases as pesquisas do psicólogo americano Paul Ekman. Ele foi pioneiro no estudo das emoções e das expressões faciais ou corporais, resume a médica. Segundo os trabalhos de Ekman, as emoções que aparecem nas animações são universais e estão em todas as culturas do mundo, completa ela. A forma como essas emoções se manifestam, conforme crescemos, também é retratada com certa fidelidade nas duas animações. Ou seja, na infância, as emoções básicas são como a alegria, a tristeza, o medo, o nojo e a raiva. São de fato as mais preponderantes. Elas aparecem logo após os reflexos iniciais do bebê, quando ele começa a interagir com o ambiente. Nesta etapa, a criança pequena já sorri ao se interessar por algo ou chora ao sentir tristeza e medo. Porém, conforme crescemos e entramos na adolescência, outras emoções ficam preponderantes, assim como acontece com a cabeça de Riley, lá da animação, onde a ansiedade, o tédio, a inveja e a vergonha dão as caras quando o botão da puberdade é acionado. A psicóloga Marjorie Vanderlei, especialista em saúde da criança e do adolescente do Hospital Pequeno Príncipe, aqui no Paraná, em Curitiba, pondera que este grupo de emoções mais profundas já aparece na infância.
Podemos pensar, por exemplo, na vergonha. Algo muito comum entre crianças, mas de fato essas emoções não são tão complexas e ganham mais protagonismo a partir da transição para a adolescência, diz a especialista aqui de Curitiba. Muito legal, muito legal. Olha, Paul Ekman é um dos pioneiros de estudo das emoções e é a pessoa que foi consultada pelo pessoal da Pixar para fazer o Divertidamente, para a gente ter noção do quão rico é essa animação, que a gente tem sim que assistir porque é legal e estudar nossas emoções. Claro que é como é por cima, uma animação, não fala exatamente a parte complexa da psiquiatria, não é assim também, mas traz um pouquinho do que pode ser, e a gente pode entrar no estudo. Foi o que eu fiz escrevendo e lendo lá os primeiros passos, primeiros pensamentos, que está lá na Amazon, nossos livros. 2. As emoções tornam as memórias inesquecíveis. As animações também retratam cada memória de Riley como uma bola de vidro. A cor da esfera define a emoção relacionada àquele episódio. Por exemplo, a lembrança da primeira vez que ela andou de patins no gelo possui tons amarelos, relacionados à alegria. As especialistas consultadas pela BBC News Brasil explicam que a emoção vinculada a cada episódio que vivemos torna determinadas experiências praticamente inesquecíveis. Os processos de aprendizado são facilitados pelas emoções, diz a professora Vanderlei. É por isso que os professores de cursinho pré-vestibular criam tantas músicas e paródias para ensinar certos conteúdos. As melodias estão relacionadas com as emoções e isso nos ajuda a memorizar as informações. Completa ela. Certamente, cada pessoa tem memórias inesquecíveis e elas estão diretamente relacionadas ao nosso sentimento experimentado naquele momento. E isso inclui coisas boas. Por exemplo, aqui, o primeiro beijo, uma nota boa na prova, uma oferta de emprego, uma festa sem fim. E ruins também, claro, um assalto, uma doença, um acidente. Ainda no primeiro filme, conforme Riley cresce, as tais bolas de memórias ganham múltiplas cores. Ou seja, uma recordação que era apenas amarela, de alegria, fica amarela e azul, que é alegria com tristeza. Ou roxa e verde, de medo e nojo. É o caso de uma lembrança que temos de nossos avós. Ela pode ser alegre no início, mas quando eles morrem, se torna agridoce, como um misto de felicidade e tristeza. Cita Vanderlei, olha que ensinamento legal, né? As emoções elas podem se misturar e ficar todo um bojo, muito bom. Isso mostra mais uma vez como os nossos sentimentos se aprofundam e ganham complexidade conforme envelhecemos. Com o passar do tempo, o que a gente viveu de fato não importa tanto. O mais relevante em torno da memória, em termos de memória, é o significado que damos para aquele momento. Observa a psicóloga da PUC. Por isso, é muito importante que duas pessoas que viveram exatamente a mesma coisa tenham lembranças completamente diferentes, segundo as emoções que cada um sentiu. Então é comum pessoas que têm a mesma emoção, no mesmo momento, que viveram a mesma coisa, a mesma situação do presente, elas terem pro passado coisas diferentes, porque elas guardaram de forma diferente. Olha que complexo que é as emoções. O 3 diz das 7. Não existe emoção boa ou ruim. Esse daqui é um dos principais temas lá dentro dessas duas animações, que ela explica que nem a tristeza, o tédio, nem mesmo a inveja é algo ruim, como eu posso ler daqui a pouco sobre a inveja. Não é exatamente ruim, não é exatamente quando se torna um transtorno, quando se torna alguma coisa ruim, como a ansiedade, por exemplo. Quando a ansiedade ela é normal, porque nós estamos ansiosos em razão do futuro que pode vir, né? Porque a ansiedade é um pouco excesso de futuro. Então, quando isso acontece, isso é bom, nós estamos se precavendo sobre o futuro. Mas quando se torna um transtorno de ansiedade, aí fica ruim. Então, as emoções elas podem ser boas. Aliás, todas as emoções são relativamente boas, mas elas não podem crescer sobre as outras. É necessário uma equidade, todas iguais. Vamos lá, continua a leitura.
Uma das principais mensagens de Divertidamente está relacionada à noção de que todas as emoções são importantes para a nossa vida, mesmo aquelas que consideramos ruins, como tristeza, medo, nojo e raiva. Um pouco de tristeza é fundamental para a gente ter clareza de encarar a realidade e os desafios da vida, constata Rocha, e se especializou em psiquiatria da infância e da adolescência no Hospital Mount Sinai, em Nova York, nos Estados Unidos. A raiva permite reagirmos às injustiças que nos cercam. O medo nos faz evitar situações perigosas e potencialmente fatais. Já o nojo impede o contato com um alimento estragado, por exemplo, que poderia causar uma infecção grave. E esse mesmo racional se aplica às novas emoções, que são apresentadas na parte 2 da animação. Leves pitadas de ansiedade, por exemplo, nos permitem antecipar diferentes cenários e estar prontos para lidar com eles de forma satisfatória. A ansiedade sobre dar uma aula ou uma entrevista, por exemplo, faz com que eu me prepare para essas situações e fique melhor na hora de realizar essas atividades. Conta a Rocha. Todas as emoções são importantes para a construção de nossa identidade, completa ela. O problema, explicam os especialistas, é quando essas emoções saem do equilíbrio. E uma delas acaba tornando o centro de todo o controle do cérebro. É o que eu estava falando agora, exatamente isso. Tem que ter um equilíbrio, tem que ser igual, tem que ter o controle. E para ter o controle, o que a gente faz para ter o controle? O que faremos? O que fazemos? É conhecer os nossos sentimentos, nossas emoções. Saber o que estamos sentindo e por que estamos sentindo é a base de tudo. Claro que um psicólogo vai te ajudar muito, e enfim, mas quando é coisa mais branda, mais tranquila, você consegue se controlar. Lógico que muitas vezes é preciso uma ajuda profissional, sem nenhum problema. Até a alegria exagerada faz mal. Essa, aliás, é uma crítica do filme à pressão que vivemos hoje para estarmos felizes o tempo todo. Reflete Rocha. No primeiro filme, realmente a alegria quer tomar conta, achando que só ela que manda. Mas depois ela vê outras coisas, não vou dar o spoiler. Já a tristeza, em demasia, desemboca em depressão. O medo excessivo, paralisia. O nojo impede novas experiências. E assim por diante. Um cenário desse é retratado em Divertidamente 2, quando a ansiedade toma para si a responsabilidade e deixa as demais emoções em segundo plano. O que parecia benéfico no primeiro momento para Riley evolui para algo sufocante e prejudicial. Como é possível acompanhar na trama? O quarto. Esquecer é algo positivo. No desenho, muitas das esferas de memórias perdem as cores com o passar do tempo e são descartadas numa espécie de lixão cerebral. Algo similar acontece na nossa própria cabeça e, segundo especialistas, deve ser encarado mais como uma dádiva do que como uma maldição. Esquecer é algo salutar para a nossa sobrevivência, diz Vanderlei. Nós temos esse desejo de não perder nada do que vivemos, mas o descarte de algumas memórias faz parte do processo de aprendizado. A gente só consegue criar novas memórias porque recicla lembranças que não são tão úteis assim, completa ela. A psicóloga também destaca como a animação mostra a importância do sono nesse processo de organização das recordações. É apenas quando Riley vai para a cama e apaga que as esferas são organizadas adequadamente. De verdade, exatamente assim que funciona. Isso também acontece no nosso cérebro durante a noite. Sem a presença de bonequinhos fofos e amigáveis, infelizmente. Na vida real, este processo é mediado por pulsos elétricos, neurotransmissores e outros elementos que fazem a comunicação entre os neurônios e as demais células do sistema central nervoso. O 5. As bases da nossa personalidade mudam. No desenho, o centro de controle do cérebro onde as emoções trabalham é conectado com uma série de bases, ou ilhas. Elas representam aquilo que influencia a personalidade de Riley. Uma dessas estruturas trata da família, outra das amizades, uma terceira da prática de esportes, ou do hóquei, especificamente dela, e assim por diante. Na segunda animação, é possível observar uma mudança importante nessas bases. O campo que representa a família diminui de tamanho, enquanto o das amizades fica maior. Isso é algo que acontece com todo mundo na passagem da infância para a adolescência. Neste período, há uma mudança de prioridades. Os amigos passam a ser algo muito importante para a nossa base de personalidade. Explica Vanderlei.
Esse processo de distanciamento dos pais, geralmente cercado de revolta e rebeldia da adolescência, né, é extremamente natural e talvez saudável. A psicóloga aponta que até certo estágio da vida, filhos e pais funcionam como uma única unidade harmônica, quase uma simbiose. Mas chega uma hora e que não há mais como continuar assim. O adolescente precisa descobrir quem é ele, qual é a sua individualidade e identidade. E isso envolve um processo em que ele estabelece que é diferente daqueles que os criaram, diz ela. Obviamente, esse momento costuma ser mais doloroso e bem doloroso para os pais. No final da adolescência e começo da vida adulta, a tendência é que essas cisões se amenizem e os filhos busquem uma nova aproximação com a família. O sexto. As convicções e crenças têm diferentes origens emocionais. Esse é o sexto. Uma novidade no enredo de Divertidamente 2 é o surgimento de uma espécie de subsolo do centro de comando do cérebro. Ali há um lago onde as emoções jogam as esferas com memórias mais relevantes. Nessa interação surge uma corda que, ao ser tocada, diz uma frase. Uma lembrança alegre de Riley com a família gera um fio que repete: "Eu sou uma boa pessoa". Outro relacionado a um ponto marcado numa partida de hóquei garante: "Eu sou uma ótima jogadora". Vanderlei entende que dentro da terapia cognitivo-comportamental, uma das linhas de pesquisa da psicologia, essas cordas podem ser interpretadas pelo conceito de crenças. Essas crenças ou convicções são formadas desde a infância e retratam o modo como nos relacionamos com o mundo, explica a especialista. Eles podem ser muito rígidas ou flexíveis. No começo do segundo filme, é possível ver a Riley tinha crenças positivas sobre si mesma, pois ela teve uma criação muito amorosa. Por isso, ela se considerava uma pessoa legal, que merecia ser feliz, completa especialista. Isso é um pouco quando chega à adolescência. Muda um pouco. A ascensão da ansiedade, inveja, tédio e vergonha bagunça esse cenário. Riley passa a lidar com inseguranças, se afasta das amigas de infância e questiona suas capacidades. Neste momento, ela desenvolve convicções que chamamos de terapia cognitiva comportamental, de "se então", pontua Vanderlei. Na animação, Riley cria pressupostos do tipo: "Se eu não entrar no time de hóquei, então minha vida acabou". Nós fazemos esse tipo de conexão o tempo todo e tomamos como verdade absolutas, muitas vezes. Elas são questionadas por um terceiro, como um terapeuta, diz a psicóloga. Ou seja, grande parte do sofrimento pode estar relacionado a coisas que uma pessoa acredita, mas não são necessariamente verdades, reflete ela. Isso aqui é cênica, isso aqui é estoicismo na prática mesmo. Você é aquilo que acredita ser. Assim, você acredita ser a verdade. Mais ou menos assim. Isso é muito legal. Esse é o psicólogo Eric Erickson. Foi o pioneiro dos estudos do senso de ser. 7. As crenças formam o senso de ser. E é importante desenvolver uma flexibilidade cognitiva. Em Divertidamente 2, os tais fios que representam as crenças e convicções se juntam e formam uma espécie de escultura. Na visão da terapia cognitiva comportamental, esse objeto representa o senso de ser, explica Vanderlei. Em outras palavras, é como se as memórias cheias de emoções formassem nossas crenças e convicções, que por sua vez interagem para criar uma espécie de identidade própria, ou como nos enxergamos diante de um resto do mundo. Um dos pioneiros no desenvolvimento desse conceito foi o psicólogo alemão Erik Erikson, de 1902 até 1994, que ele faleceu. No início da animação, Riley possui uma escultura harmônica e bela, de tons suaves, que reforça aqueles sentimentos positivos de ser feliz e amada. Porém, com o avanço da trama e a chegada da puberdade, com ansiedade e companhia limitada, a tal peça ganha formas duras e tortuosas, com cores fortes que representam inseguranças, aflições e temores. A depender de como essas crises se desenrolam, o indivíduo sofrerá com Zata Rocha. Este senso de ser pode ser rígido e inflexível, o que causa agonia, concorda Vanderlei? Mas vemos que essa estrutura pode se tornar maleável e mudar de cor a forma de acordo com a situação. Essa flexibilidade cognitiva, algo que buscamos constantemente na psicoterapia, acontece quando nós conseguimos adequar nossas crenças segundo o que estamos vivendo.
Desse modo, nos questionamos o tempo todo e damos espaço para outras emoções atuarem, conclui a psicóloga. Então, olha que importante que é, quanta coisa legal que a gente consegue entender dentro do filme e traz pra gente. Por isso que é muito importante. É muito importante a gente entender as nossas emoções. Claro que nós estamos falando de um filme, mas porque é num gancho da mídia, né? Tá tudo falando sobre emoções, tratando sobre as emoções. Então, é claro que é leve, é tranquilo, é pra criança, sim, claro. Mas dá pro adulto entender que as emoções são precisas estudar e entender. A ansiedade, o que retrata a ansiedade, por exemplo, lá no filme? Divertidamente 2 mostra que a ansiedade é um sentimento normal e que pode ter um propósito positivo, desde que não tome conta de nós. No filme, ela assume o controle e é mostrada como uma emoção que ajuda Riley a evitar consequências prejudiciais para o seu futuro. Um grande fator na ansiedade de Riley é o medo de não ter amigos no ensino médio. Isso é algo razoável para se preocupar. As relações com nossos pares se tornam cada vez mais importantes nessa fase da vida, e as experiências de amizades dos adolescentes estão ligadas ao nosso bem-estar, afirmou agora a Lana James, professora de psicologia da Universidade de Reading, no Reino Unido, uma coluna no The Conversation. Então é importante nós sentirmos todas as emoções. Veja só a inveja. A gente acha que a inveja é coisa ruim, mas vamos entender aqui para vocês verem o que os psicólogos falam. A inveja, diz a psicóloga pediátrica Lisa Hassey, da revista especializada Parents, ocorre quando vemos algo desejável em outra pessoa. A altura, o senso de humor, os seus talentos artísticos ou musicais, comenta. No filme, assim como o tédio, vemos como essa emoção comumente considerada negativa na vida real, que tem um resultado benéfico para o protagonista. Thatcher Cattler, que é psicólogo da Universidade de Stanford, na Califórnia, que foi consultor de produção da Divertidamente 2, diz à revista Times que a inveja pode nos levar a desejar uma promoção de emprego, um convite para uma festa, a atenção na mesa do almoço, se você for um menino de 13 anos, por exemplo. Há novas pesquisas na Europa que diferenciam um tipo de inveja maliciosa, talvez que você quer que prejudique o trabalho de alguém, ou fale sobre ela, tentar derrubar essas pessoas, e uma forma mais benigna, benéfica, em que o invejoso trabalha mais para ganhar uma recompensa, explicou a especialista. No filme, justamente os cineastas tiveram cuidado de não retratar a inveja como uma vilã. Ela é pequena, ela é doce e tem olhos grandes. Como explica uma crítica da revista People, essa emoção ajuda Riley a identificar o que ela deseja em sua vida, incluindo o desejo de fazer novos amigos, ambientes em que se movimenta. Isso é importantíssimo. Por isso que nós temos que entender que toda emoção, tudo está ligado aos nossos sentimentos, ao nosso caráter. Então, toda emoção é muito importante. Eu quero agradecer a todos por estar conosco aqui no Somando, o nosso clube de matemática. Olha, hoje foi um aprendizado muito grande para mim. Falar sobre os sentimentos, já escrevi sobre sentimentos com a Amazon, em parceria com a Amazon. Para os sentimentos também já escrevi. Mas sempre que estudo um pouquinho mais, sempre que entendo um pouco mais, eu consigo melhorar um pouco como pessoa. Claro que eu não sou ninguém perfeito, mas a gente tenta trabalhar as emoções, fúria, tristeza, alegria. Todas essas situações, a gente precisa sempre estar em foco e ligado, sempre atento às emoções, para não deixar entrar em descontrole, para não deixar uma emoção se sobressair contra as outras, e aí quando tem essa situação que uma é melhor que a outra, você sai fora da sua normalidade, e isso não é bom. Então é sempre bom sabermos sobre nossas emoções e o que nos torna felizes, o que me deixa triste, o que me dá agonia, deixa com nojo, quais são as emoções, o que eu sinto por tudo. Então é importante nós entendermos que cada pessoa é diferente. A parte teórica é para todos, mas a parte prática, somente nós que vamos no autoconhecimento, que é uma das coisas mais bonitas que existe na vida, é fazer um autoconhecimento, entender a vida e levar a vida da forma mais simples e melhor possível. Um forte abraço, esse é o Somando, o nosso Clube de Matemática, 1 ano. O programa de hoje marca 1 ano de Somando. Obrigado a todos. Forte abraço a todos.